Ora, boa tarde, caros alunos. A aula que eu vos prometi que iria preparar e gravar para ainda fazer parte da matéria, e que tem a ver com até que ponto continuam a ser importantes as abordagens de nutrição e de atividade física no que diz respeito ao controle de peso, nesta era em que temos medicamentos modernos tão potentes para a obesidade. É o tema desta nossa aula. E eu queria começar por dizer, esta aula vai ser mais ou menos 55 minutos, que eu a considero uma aula especial, diferente das outras videoaulas que têm por um conjunto de razões e que eu acho que justifica gastar um minuto ou dois de introdução nesse aspecto. Considero-a especial porque, ao contrário do resto da minha cadeira, é mais uma aula sobre medicamentos e farmacologia do que sobre nutrição ou sobre atividade física. Porque, como sempre vos digo desde o primeiro ano, acima de tudo sou médico, acima de tudo sou vosso professor de medicina. Não sou professor de nutrição, não sou nutricionista nem de atividade física, sou acima. Dou estas matérias porque as estudei ao longo da vida e porque são úteis de um ponto de vista médico. Outra razão, estamos em pleno fim do primeiro quartel do século XXI. Em 2024, com tudo o que se diz sobre este tema, os médicos não podem sair do curso de medicina completamente cegos sobre estes novos fármacos, porque depois sujeitam-se às muitas coisas que se dizem. E, sobretudo, numa época em que as questões de custo são tão importantes, os médicos também devem estar sensíveis aos custos da saúde e se há coisa que dá custos grandes, como vamos ver, são estes medicamentos e aos negócios que ela gera. E porque é muito possível, para não dizer provável, que apesar de não poderem sair do curso sem estes temas, que eles não tenham sido abordados no vosso terceiro ano na farmacologia e talvez não no quarto ano na diabetes e obesidade. Por isso eu considero esta aula importante. E porque, como irão ver, apesar de existir estes fármacos, continua a ser importante o estilo de vida no controle de peso e obesidade, ou seja, mesmo à luz da ciência atual, esta aula atualiza e confirma a importância do que aprenderam nesta unidade curricular. Por uma questão de gestão de tempo, não vou aprofundar exaustivamente todos os tópicos dos vários slides que vos mostrarei, referentes à farmacologia e à terapêutica, e, portanto, essa extra informação que está nos slides vai-vos servir de apoio bibliográfico para poderem estudar por lá. E ainda mais duas razões. Uma, ao longo dos anos, dos últimos anos da minha vida profissional, sobretudo quando fazia mais clínica, eu fiz essencialmente clínica, eu fui visto como um especialista da obesidade, do controle de peso em Lisboa. E, portanto, é baseado em algo, bastante experiência que adquiri nesta área. E por fim, porque provavelmente será a última aula que eu tenho que preparar, atualizar conteúdos e gravar para o curso de Medicina da UBI, dado a proximidade da minha reforma que aí vem, não sei daqui a quanto tempo, mas um mês, 2 meses, no máximo 3, presumo eu. E sendo assim, eu irei dividir a aula de hoje nestes 5 tópicos que estamos aqui a ver. Vamos começar com a farmacologia da obesidade, vamos passar uma revisão dos fármacos, vamos centrar depois nos mais potentes, nos tais fármacos atuais, e depois responder às 3 grandes perguntas que são o objetivo da aula. Ok, nutrição e atividade física e estilo de vida em geral. Até a farmacoterapia, sempre ou nem sempre? Se sim ou quando? Sempre ou não ou quando? Se sim, qual e quanto tempo? Até que ponto ela compete com as outras abordagens da obesidade, que é o ponto 4, nomeadamente com o estilo de vida, é o primo móvel desta aula e com a cirurgia, e depois os tais grandes impactos económicos que esta temática tem hoje em dia. Comecemos então por uma breve revisão da farmacologia da obesidade e da redução de peso. Lembro-me, quando eu era relativamente criança, e tenho 69 anos e meio, de ver o meu pai, portanto vejam há quantos anos isto foi, eu teria 10, há 50 anos, numa altura que tinha excesso de peso, e tomava uma coisa da Pfizer que se chamava AN+. AN, A-N de anfetamina, ele estava muito gordo, e plus porque era associado a umas vitaminas
porque as pessoas comiam menos e iam tomar vitaminas para compensar. Era o que havia. E depois percebeu-se o mal que as anfetaminas faziam à saúde, deixou de haver fármacos. E os fármacos que a gente pode chamar da primeira geração são os que têm aqui à esquerda. Eu acompanhei o aparecimento e usei na clínica todos eles cheios de efeitos acessórios. Uh, Depois, mais tarde, apareceram outros que estão aqui no quadro do lado inferior direito e, sobretudo, em Portugal, estes que eu aqui sublinhei. O Isomeride, que era a dexfenfluramina, era da Servier, foi tirado porque era mal usado, porque era uma ajuda, dava quadros de hipertensão pulmonar, porque muitas vezes era mal usado. Depois a sibutramina, da Knoll, que também era mal usado porque era misturado com fármacos clínicos gerais, misturavam aquilo com fármacos correntes e com que não se deve misturar, e isso dava valvulopatias e coisas, se fosse bem usado, não teria sido retirado. Depois o Orlistat da Roche, que desapareceu, hoje em dia ainda existe como Ali, como produto de venda livre em metade da dose. Eu fui do Advisory Board da Roche para a introdução deste medicamento em Portugal. E depois o Rimonabant, um agonista dos receptores canabinoides, um agonista endógeno, que era suposto bloquear, um agonista parcial iria bloquear os centros do prazer, portanto as pessoas comilonas tiravam o prazer da comida, mas então ao bloquear esses centros nervosos também tiravam o prazer do tabaco, e eles que aliás queriam ganhar tão pouca fortuna que posicionaram aquilo para tudo que fosse gordos, fumadores e outros vícios, que era para bloquear os centros do prazer disso tudo. Claro que bloqueou, e os efeitos acessórios mais frequentes foram os suicídios e a depressão. Portanto, eram fármacos com efeitos acessórios significativos e não se perdia por aí além, como veem, mais 5 ou mais 8% do que se a pessoa tivesse a tomar placebo e um estilo de vida semelhante. O salto grande já se dá no início deste século, com estes fármacos que aqui estão marcados. Não vou falar muito da lorcacerina, um fármaco específico, um serotoninérgico, e, sobretudo, destes três últimos, que são aqueles que mais usamos. Nós não temos em Portugal a associação fentermina, que é um derivado da afetamina, para aumentar o metabolismo em repouso de topiramato. Como sabe, o topiramato é um antiepilético e usado também na prevenção da enxaqueca e nesses doentes, nomeadamente crianças epiléticas com excesso de peso. É um fármaco interessante, embora com efeitos adversos. Temos a naltrexona associada ao bupropion, de que vou falar, e, sobretudo, apareceu este grande mundo dos agonistas GLP, de que o primeiro a aparecer foi o liraglutide. Nós, em Portugal, temos a associação naltrexona bupropion, comercializada com o nome de Mysimba, e temos a revolução dos agonistas GLP-1 a partir de 2014. Um slide muito rápido sobre a naltrexona e o topiramato para depois me centrar então nos agonistas GLP-1. Não vou gastar, este é um dos tais slides que fica para vocês estudarem com mais informação no slide do que aquilo que eu vou dizer. Portanto, em resumo, é essencialmente um antipilético, é essencialmente um psicofármaco, mas onde se verificou que tinha um significativo efeito de diminuir o peso por aumentar a termogênese e por diminuir o apetite. E, por outro lado, uma palavra também interessante de outro psicofármaco, ou melhor, de uma associação de dois psicofármacos. Como sabem, a naltrexona, que é um antagonista dos receptores opioides e que, portanto, usa-se no tratamento de dependências alcoólica, tabágica e, nomeadamente, opiáceos. E, por outro lado, o bupropion, que é um antidepressivo muito específico e que a associação destes dois fármacos é sinergística no que diz respeito à diminuição da vontade de comer, porque atua naqueles neurotransmissores que eu vos falei em aulas anteriores, que no hipotálamo comandam o apetite. Eu vou tirar a minha câmera para poderem ter acesso à totalidade dos slides. Pronto. E, portanto, o que me interessa então é perceberem que nesta evolução histórica que nós falamos, se eu olhar comparadamente para a eficácia terapêutica de intervenções bem feitas, com boa metodologia de estudo, em que é encarnado compara os fármacos e é cinzento os efeitos com placebo, com uma igual abordagem de estilo de vida, se eu puser aqui uma linha ao meio do slide,
Reparem que para a direita são tudo os modernos agonistas GLP-1, dos quais o liraglutide foi o primeiro, são muito mais eficazes do que os fármacos do lado esquerdo. E, portanto, justifica-se que nós centremos a nossa aula, sobretudo, desta linha para a direita. Sem esquecer aquilo que eu falei também, que o problema da eficácia e da segurança. O Orlistat era muito seguro, exceto em meia dúzia de situações aqui e com as contraindicações de resto era bastante seguro. O Orlistat é um fármaco eroxenical, quase, apesar de ser tomado pela boca, é um fármaco de ação tópica local, o que ele faz é uma má absorção intestinal das gorduras. A lorcacerina, como fármaco serotoninérgico que é, partilha de alguns problemas de valvulopatia e de outros, de síndrome serotoninérgico, quando associado mal a fármacos da clínica geral, que também são serotoninérgicos, partilha efeitos com o isomaride e com o redutil, e, portanto, não se pode usar com uma série de outros psicofármacos. A fentermina e o topiramato, eu chamo a atenção para o topiramato, sobretudo para o terrível problema das parestesias, que é muito frequente, mas também um conjunto de contraindicações e efeitos adversos marcados neste slide, que eu me dispenso de ler, e particularmente para o problema, porque este é muito usado, o MySimba, de aumentar, pela sua ação indireta, estimulante simpático-mimética, a pressão arterial e a heart rate, a frequência cardíaca, e a hipertensão não controlada é uma contraindicação major para usarmos este fármaco, além de poder aumentar o risco de convulsão. E, por fim, entramos nos agonistas GLP-1. Na altura da feitura destes estudos, o único que nós tínhamos era o liraglutide, e o liraglutide tinha essencialmente o risco que se suspeitava da pancreatite, o risco, depois outros que se vieram a caracterizar. Quero acrescentar ainda que, para além destes maus, de qualquer das maneiras, estes novos fármacos agonistas GLP-1, em doses adequadas, mesmo que bastante eficazes e relativamente altas, mas ainda dentro do adequado, têm muito menos efeitos adversos e são mais bem tolerados com efeitos adversos pouco graves. Às vezes, o problema do efeito adverso não é o perigo que faz correr, isso é um efeito adverso grave, mas às vezes um pequeno efeito adverso pouco grave é o suficiente para não dar tolerabilidade. É o caso da esteatorreia, que suja as cuecas ou as calças do doente que toma xenical e que fica socialmente embaraçado, ou é o caso das parestesias terríveis da mão e dos pés do topiramato. Não é que isso faça mal, mas não é irreversível, mas é o suficiente para o doente não tolerar. Estes fármacos têm muito menos efeitos adversos graves, são extremamente bem tolerados e, portanto, nesse aspecto, além do ganho de eficácia, era também um ganho a este nível, só que tem outros riscos novos e que eu poderei dizer que estão quase ligados à criminalidade. Porquê? Porque, dado o sucesso que estes fármacos têm, dado o sucesso que estes fármacos têm, estes fármacos têm sido alvo de cópia e de manufatura ilegal, quer em laboratórios, quer mesmo em farmácias de oficina não preparados, e tem-se verificado, sobretudo na América, quadros graves por grandes sobredosagens destes fármacos, porque se tenha descrito nos Estados Unidos indivíduos com doses 1500% acima do que deve ser, quer na concentração das soluções injetáveis, quer do volume do que se injeta. Portanto, tem aqui um resumo, não agora dos efeitos adversos graves, mas da tal tolerabilidade. Um doente como esteatorreia não consegue manter o Orlistat, com muita cefaleia e efeitos centrais não consegue manter a lorcacerina, etc, etc, etc. E, obviamente, também usar para os GLP-1s que passarei a falar. Posta esta revisão inicial, então entramos diretamente na farmacologia dos agonistas GLP-1 e como é que devem ser utilizados. Este é outro slide que eu não vos vou amassar com ele. Os efeitos fisiológicos do glucagon-like peptide 1, vocês estudaram, produzido no intestino, estudaram isto em digestivo e estudaram isto em endócrino metabólico. Tem aqui um slide para rever. Sabem que eles pertencem à família das incretinas, isto é, que são libertados do intestino quando ele contacta com hidratos de carbono, entram em circulação e vão estimular o pâncreas a produzir ainda mais insulina, mas têm também outros efeitos, que é o que se procura. E por esse lado, são diabéticos, ou melhor, são antidiabéticos, mas por outro lado, como diz aqui,
eles vão uh, ter uma ação saciante por um conjunto de mecanismos de antagonizar a grelina, de um mecanismo que, como sabem, é a hormona promotora da fome, porque atrasa o esvaziamento gástrico, diminuindo a sua motilidade, o que faz que o estômago se mantenha cheio mais tempo, etc, etc. E ter sempre presente um conceito muito importante. A saciedade e os efeitos emagrecedores destes fármacos exige maiores níveis circulantes do que o mero efeito incretina que melhora a diabetes. Ou seja, como iremos ver transversal a esta apresentação, as doses destes medicamentos para emagrecer são superiores às doses para melhorar a diabetes. Pronto. O resto podem ver aqui e também sabem que estes fármacos, em fisiologia normal, estes produtos, quando são libertados pelo intestino, têm uma semivida muito curta e são inibidos pelo célebre DPP-4, o enzima que os destrói, e também há, como sabem, antidiabéticos a este nível. Quem fala de GLP fala do GIP, o gastrointestinal polypeptide, libertado pela glucose. Também tem aqui, partilha um conjunto de efeitos semelhantes. Tem efeito incretínico, atraso ao esvaziamento gástrico, mas reparem que há também um conjunto noutros órgãos que pode vir a agir com interesse em termos de proteção cardiometabólica. E mais tarde verificou-se que o próprio glucagon e péptidos derivados, para além de ter a ação hiperglicemiante que vocês conhecem, ele tem efeitos a nível também do controle do apetite e por isso começaram a fazer agonistas combinados e estão no pipeline dos novos produtos agonistas do glucagon. Repito, são slides que vocês podem estudar com mais calma e por isso eu vos deixo e não vou gastar tempo na sua explicação. O que é importante perceber destes novos agonistas, só do GLP ou de outros péptidos, é que, de facto, eles têm aquilo que nós em medicina chamamos de efeitos pleiotrópicos, ou seja, outros efeitos diversos que nada têm a ver com o seu efeito primitivo básico. Esta conversa, para quem já é velho, dos efeitos pleiotrópicos em medicina dos fármacos não é nova. Eu lembro-me, por exemplo, e não quer dizer que não seja verdade, eu lembro-me, por exemplo, quando os laboratórios começaram a querer pôr à força os estrogénios na terapêutica hormonal de substituição, e porque era verdade, não estão a dizer mentira nenhuma, para convencer os médicos a fazê-lo, descobriram e falava-se muito, e é verdade, já se sabia dos efeitos pleiotrópicos de estrogénios. Porque a mulher tem menos doença cardiovascular que o homem, porque os estrogénios defende. Porque melhora a massa óssea. E vocês sabem, etc. Depois, mais tarde, quando apareceu o boom das estatinas, porque as estatinas têm efeitos pleiotrópicos, não é só baixar o colesterol porque inibem o HMG com a enzima redutase, é porque fazem mais isto e mais aquilo. E agora está na moda de falar dos efeitos pleiotrópicos cardiovasculares benéficos destes fármacos. Mas é de tal maneira verdade que saiu esta, já sabia, e eu recomendo esta revisão que saiu no Diabetes Therapy, e eu gosto muito deste artigo, porque se olharem com atenção para o nome, está aqui o nome deste nosso, eu dou-me muito bem com ele, é uma excelente pessoa e um excelente profissional, o professor José Silva Nunes, dá-nos muito bem, e está neste grupo de autores, e que neste momento ele é o presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, e que fala precisamente de uma série de benefícios metabólicos e cardiovasculares anti-síndrome metabólico que estes fármacos têm e, por isso, eles começam a ser olhados não apenas para a diabetes, não apenas para emagrecer, mas na gestão daquilo que se chama o contínuo cardiometabólico, desde a obesidade, diabetes, insulinoresistência, síndrome metabólico e risco cardiovascular. Portanto, ficam aqui com o slide e com o esquema para poderem ver com mais atenção. Vamos começá-los então a ver o que é que nós temos. Portanto, já sabem que todos eles são incretinas, já sabem o que é que o conceito de incretina quer dizer. O primeiro foi o liraglutide, como viram pelos primeiros slides, em 2014, basicamente com dois nomes comerciais que estão marcados a itálico. Victosa, numa dose mais baixa para a diabetes, já disse que para a diabetes basta doses mais baixas do que para perder peso. A melhoria da sensibilidade à insulina e da secreção de insulina obtém-se com doses menores. Saxenda para o controle de peso. Depois apareceu o dulaglutide, que é o Trulicity. Depois apareceu o semaglutide, que é o Celbrosempic,
cuja dose é mais baixa, embora toda a gente queira emagrecer com o Ozempic, mas que foi feito para a diabetes, está posicionado porque o semaglutide do mesmo laboratório para a obesidade é o Wegovy, e depois apareceu um outro que já é um duplo agonista, não é apenas GLP-1, mas também do GIP, que é a bomba atómica que nós hoje temos, que é o tirzepatide, que é o Mounjaro para a diabetes, Zepbound para o controle de peso, ambos da Lilly. Acima de tudo, como disse, induzem saciação, quer porque atrasam o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal, quer por múltiplos efeitos no sistema nervoso central. Sabendo que por causa disso se deduzem os seus efeitos adversos. Ficamos enfartados, ficamos com náuseas, com vômito, às vezes com dor abdominal, pode alterar o trânsito nos dois sentidos, às vezes alguns sintomas centrais, e às vezes aumentam os enzimas pancreáticos. Nos modelos animais houve um pequeno aumento de incidência de pancreatites, o aumento dos enzimas é relativamente frequente, a pancreatite clínica é rara, mas obviamente estão excluídos, estão contraindicados em doentes com antecedentes pancreáticos ou com fatores de risco para a pancreatite, nomeadamente álcool ou litíase biliar. Como sabem, as causas mais frequentes de pancreatite. Portanto, as contraindicações que nós conhecemos estão aqui assinaladas, e hoje em dia já se começa a discutir a insuficiência renal, porque também, dado o efeito agravante da obesidade sobre a insuficiência renal, a nefrologia já começa, embora com doses mais baixas, a aceitar estes fármacos também nesses doentes. Falou-se muito destes fármacos aumentarem, é verdade, a neoplasias da tiroideia apenas de uma variante, que não é o mais normal dos carcinomas, como sabem, há 4 tipos histológicos de carcinoma de tiroideia, mas é apenas do mais raro, que é o carcinoma medular, como sabem, é o carcinoma das células C, que só existe ou isolado ou nos quadros de MEN2, Multiple Endocrine Neoplasia de tipo 2. De resto, não. Portanto, em resumo, o que é que nós temos? Estes. Liraglutida, semaglutida, tirzepatida, e que é, como digo, o único que é, peço desculpa, um agonista duplo GLP e GIP. Mais um slide para vocês ficarem com informação. Aqui tem o Victoza. Começámos na Europa em 2014. Apareceu como antidiabética. A malta começou a dar Victoza para perder peso, porque, obviamente, como mostra este gráfico, foi publicado em boas revistas, mais eficaz que o placebo, mais eficaz que o orlistat encarnado, e as doses iam crescendo, crescendo, crescendo. Ou seja, o Saxenda dá-se nestas doses mais altas, o Victoza vem a caneta com doses mais baixas. Cá está o Saxenda, que é aquele que eu uso mais na prática clínica, pela simples razão, o Ozempic é melhor, ou o Mounjaro, mas estão mais esgotados, e, portanto, tem aqui atracejado como é que nós fazemos a progressão semanal. E as doses têm que ser progredidas semanalmente. A diferença é que este fármaco é diário, temos que dar uma injeção diária, e os outros vamos ver que basta uma por semana. Durante uma semana dá-se a mesma dose, se não tem os efeitos acessórios que eu falei atrás, que são estes, sobretudo digestivos, o enjoo, a náusea, etc., ao fim de uma semana aumentamos mais 0,6, passa a 1,2, vê-se ali na janelinha, continua a tolerar bem, na terceira semana damos 1,8 e assim sucessivamente, até darmos, nem todos os doentes aguentam 3 miligramas por dia de fármaco. E depois a bomba atómica, que é o semaglutide. Ainda não é bomba atómica, esse é o terzepatide. O semaglutide é um agonista GLP-1 ainda mais eficaz. Reparem, 16% de perda contra 8%, com estilo de vida igual intensivo, aqui com placebo, aqui com semaglutide, os grandes estudos STEP que foram publicados no New England e que podem ver neste slide. E, portanto, é de facto um grande progresso. Mas reparem que estamos a falar de semanas. 68 semanas é 1 ano e 4 meses. E agora, dentro do semaglutide, ele está comercializado com o nome de Ozempic para a diabetes. Não vou gastar aqui muito tempo. E o Wegovy para a perda de peso. O problema do Wegovy é que, enquanto, como vocês podem ver, os da caneta, nós rodando o botão daqui podemos aumentar a dosagem que a caneta mostra, o Wegovy, a caixa traz canetas todas da mesma dosagem e, portanto, se eu quiser mais,
tenho que ir comprando caixas de canetas com dosagem diferente. Depois houve o Trulicity, o Dulaglutide, mas não tem tanta expressão porque, além da dose, monodose da caneta, parece ter mais efeitos adversos, quer a nível tiroide, quer a gastrointestinais, e chegamos finalmente àquilo que eu chamo a bomba atómica. O tirzepatide. O tirzepatide é um agonista duplo, isto não é uma incretina, é uma tu-incretina, duas vezes em inglês, porque é agonista destes dois polipéptidos. A eficácia é brutal. Os estudos que o têm abordado, publicados a maioria no New England, são os Surmount, já vamos no Surmount 4, tanto quanto me parece. E reparem que a dose máxima levou um terço dos doentes a perderem 26 quilos. Isto é maior que 25% quando perdiam 1,5. 25% de peso. É uma loucura. E ainda com a vantagem de ser eficaz, quer nos mais gordos, quer nos menos gordos. O que levou à conclusão que estes resultados sem precedentes aproximavam-se dos resultados da cirurgia bariátrica, o que também tem levado a alguma discussão sobre até que ponto estes fármacos destronavam a cirurgia, ponto onde irei. O tirzepatide para a perda de peso é o Zepbound, para a diabetes em dose menor é o Mounjaro, tem aqui também as canetas, e cada caneta com a sua dose, como podem ver, e também, tal como nos outros, temos que ir titulando uma vez por semana até dar. Reparem, por exemplo, dos estudos que eu vos falei atrás, a espantosa melhoria da hemoglobina glicada, o que acontece ao peso nas várias doses de Mounjaro, 5, 10, 16 ou placebo, e aqui amplificada a curva. De facto, é impressionante. Portanto, apesar do Ozempic estar na moda e ser a loucura, quando nós o comparamos com o tirzepatide, meu Deus, quer dizer, o tirzepatide, comparado com o semaglutide, dá perdas de peso muito superiores, os tais 20 e tal por cento de perda é de facto uma coisa impressionante, conforme a dosagem que nós vamos fazendo. Portanto, se quiserem termos aqui, dentro do grupo dos SGLP1s, uma eficácia comparada, começamos no liraglutide, doses crescentes, os Ozempics, as tirzepatidas nas doses crescentes de tirzepatida que se pode ir dando, e reparem, já estamos com perdas de peso acima de 20%. Mas a indústria não fica por aqui. E para terminar este tópico, dando-vos uma perspectiva do que é que aí vem, sabendo nós que nesta família de péptidos temos o GLP-1, que já vimos, e tem à esquerda os efeitos benéficos que se procuram, e à direita de cada um destes esquemas os efeitos adversos. Temos, pós arroz, o GIP, isto é um artigo aberto de revisão, sobre o que é que vem aí no futuro, o GIP, o glucagon, a amilina, que espero que conheçam do vosso bloco endócrino metabólico qual é o significado da amilina, que também é uma das hormonas da célula beta, e o PYY, o péptido YY, e portanto a gente pode antever os fármacos que já estão em fases precoces de investigação que atuam ao nível destes diversos péptidos. É um artigo interessante para quem tenha gosto por estes assuntos. E como se não bastasse a bomba atómica do agonismo duplo do tirzepatide, já temos em fases precoces de investigação o retatrutide, que é um agonista triplo. Agora entra também o glucagon. GLP, GIP e glucagon com efeitos brutais. E repare, isto não é em qualquer revista que é escrito, é na Lancet, é no New England, não estamos a falar de mais coisas. E porque a indústria não para e os doentes queixam-se da injeção, apesar de já termos injeções muito espaçadas, já estão os orais. Como sabem, uma série de fármacos, quando estão em fases precoces de investigação, eles deem por letras, mas chama a atenção para o semaglutide oral, que já está comercializado, não ainda porque é para a diabetes, é o Rybelsus, o nome comercial, em doses 3, 7 e 14, ainda posicionado para a diabetes, há de vir para o controle de peso, e outros que vêm aí. Por exemplo, há fármacos que é só a nível de hiperfagia para síndromes genéticos, porque todas as comidas ficam amargas, hidratos e não só, e por aí fora. Temos agonistas CB1 à semelhança do que havia do Rimonabant, que é o Monoloban. Enfim, há uma série de fármacos, a indústria não para. E se compararmos a eficácia disto tudo, reparem
que o nosso querido tirzepatide está aqui, a verde, e reparem, por exemplo, que o retatrutide, obviamente, o agonista triplo já o bateu. Portanto, quando ele for comercializado, o tirzepatide, que é espetacular, passa a número 2, a indústria não para. Por uma questão de gestão de vídeos, eu vou parar este vídeo, vamos aqui parar um bocadinho e apresentarei os pontos 3, 4 e 5 no próximo vídeo. Portanto, vou tirar a partilha de ecrã e vou parar esta aula e já vou fazer outro vídeo.